Irmão, Salmo 13. Essa é a nossa meditação do dia de hoje. Até quando, Senhor? Tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia, com tristeza em meu coração? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor meu Deus, e responde-me. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na tua misericórdia. Meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Amém. Então, irmãos, essa é a palavra do Senhor no Salmo 13, uma oração de Davi, que sempre me impressionou bastante. Quando nós começamos, anos atrás, a fazer os retiros de Labri, nós sempre líamos esse salmo quando o tema era esperança. E esse salmo, ele me mostra, me faz ver o quanto a esperança pode alargar a nossa alma. Especialmente nesse momento, que é o que o salmo diz, logo no primeiro verso, em que Deus esconde o seu rosto. O salmista diz no primeiro verso: até quando esconderás o rosto de mim? Irmãos, a gente precisa reconhecer com toda a honestidade e clareza que Deus escondeu o seu rosto do mundo nesse momento, que Deus escondeu o seu rosto do Brasil nesse momento, que Ele escondeu o seu rosto das igrejas e de nós. E isso é difícil admitir, mas é verdade que isso acontece na história. Em muitos momentos Deus desaparece. E a nossa oração se torna esse clamor desesperado de alguém que se sente excluído, preso lá fora, na rua. E aqui o salmista diz até quando. Ele diz até quando ele vai ser esquecido pelo Senhor e relutar com tristeza no coração. Até quando esse inimigo vai se exaltar? E nós estamos vendo as nuvens escuras chegando, nós não sabemos a dimensão dessa pandemia ainda, embora existam evidências científicas interessantes sobre a sua gravidade, que infelizmente algumas pessoas têm negado, mas o cristianismo não é a religião da ilusão, da mentira, da ignorância, mas da verdade. Queira Deus que essas previsões sejam erradas. Muito melhor, será muito melhor, mas pode ser que não. E como a gente tem boa evidência para se preocupar, por um lado isso significa que a gente precisa tomar todos os cuidados, mas por outro lado significa também que de fato o inimigo está se exaltando sobre nós nesse momento. E o salmista ora numa situação similar que nós não conhecemos exatamente. Ele ora o seguinte: ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Irmãos, que essa seja a sua oração hoje, porque é possível sim que um de seus queridos faleça ou você mesmo morra. Pode acontecer comigo. E o salmista diga que ele ora ao Senhor que ele impeça isso, para que o inimigo não zombe do seu povo na derrota. Irmãos, nós sabemos que existe uma resposta para essa oração que vai muito além de evitar-se a morte física. Essa oração é a oração de Jesus.
Dietrich Bonhoeffer, num clássico dele, um pequeno livrinho, chama Orando com Salmos, ele diz que o salmista nos apresenta a palavra de Deus de um modo singular. Isso é realmente muito belo. Na Escritura toda nós temos narrativas, profecias, ensino, discurso, leis. E não é tão difícil imaginar que Deus possa ter inspirado pessoas para trazer essas coisas e falado dessa forma conosco. Mas os salmos são orações dos homens a Deus. Como as orações dos homens a Deus podem ser as palavras de Deus? É porque, irmãos, isso faz parte da nossa fé na encarnação. O Verbo se fez carne. E por isso a comunhão do Pai e do Filho se encarnou, se materializou, se historicizou. Então a comunhão do Verbo com o Pai, o Verbo encarnado com o Pai, são orações humanas, mas também orações divinas. É assim que Jesus se intercede por nós. É assim que Jesus se revelou lá atrás, inspirando essas orações. Essas eram as orações de Jesus, irmãos. Então eu penso realmente que entre os vários salmos que Jesus orou, ele fez essa oração. E nessa oração ele esperava a vitória de Deus. Nós sabemos que a vitória de Deus veio com a ressurreição dos mortos. Na verdade, essa oração é tão poderosa e tão real, é a oração de Jesus Cristo ao Pai, que apesar da morte de Jesus, ainda assim, os inimigos não puderam prevalecer contra ele. Então, irmãos, eu quero convidar vocês a orarem essa oração com Jesus. Essa oração foi ouvida. Então, Jesus leva essa oração ao Pai em seu nome. Mas o final dessa oração diz o seguinte, porque até essa altura o que nós temos é um clamor de sofrimento, de ansiedade, mas os dois versos são intrigantes, os dois últimos versos são intrigantes desse salmo. Mas eu confio na tua misericórdia. Meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque ele me tem feito muito bem. Irmãos, é surpreendente que num salmo, numa oração tão cheia de lamento, em que o salmista confessa a sua percepção de que ele foi esquecido, de que Deus escondeu dele o rosto, que ele reluta diariamente com tristeza no coração e reconhece a derrota do inimigo sobre ele, né? A vitória do inimigo sobre ele se aproximando, simultaneamente, irmãos, ao mesmo tempo, não é numa outra situação. Ele não foi para casa e jantou e contou piadas e ficou feliz e completou a oração. Irmãos, isso é simultâneo. Ao mesmo tempo em que ele faz essa oração, até quando esconderás o rosto de mim, ele consegue confiar na misericórdia de Deus. Ele consegue se alegrar na salvação de Deus, de alguma forma já possuindo essa salvação, e ele canta ao Senhor pelas graças que recebeu. Cantarei ao Senhor porque ele me tem feito muito bem. Irmãos, esse é no que se refere à relação com Deus, o patos cristão, ou judaico-cristão. Aqui nós temos o realismo de enfrentar os desafios da vida e aceitar a realidade do sofrimento, da morte, do pecado no mundo, mas ao mesmo tempo uma confiança sólida, inamovível na graça de Deus. Irmãos, isso se chama esperança. Esperança não é negação da realidade. Esperança é a contemplação de uma realidade maior, que são os atos salvadores de Deus. Na esperança, nós conseguimos atravessar as trevas sem desespero, sem desistir. Na esperança, nós conseguimos não apenas ver o futuro que Deus propõe para nós,
mas temos os olhos abertos para enxergar os benefícios que já temos hoje. Uma das marcas da esperança é que ela purifica e torna possível o lamento. Lamento sem esperança é murmuração, se torna ressentimento e ódio pelos desastres que vêm a nós. Ódio da vida, ódio das pessoas, ódio de Deus, porque Ele nos colocou numa prova tão grande. Raiva de Deus e da existência, porque a nossa saúde pode ser perdida e porque nós vamos perder pessoas. Mas na esperança, o sofrimento é moderado, é purificado do mal. Então o que nós temos é o lamento. O lamento é justo e puro. O lamento é o que a criatura que sofre e reconhece a sua vulnerabilidade, sua fragilidade, o que ela deve apresentar a Deus. Mas para que o lamento não seja murmuração e seja sim lamento, é necessário que haja gratidão. Gratidão significa a capacidade de reconhecer que tudo que nós temos de bom vem de Deus. E que se há alguma coisa na vida hoje, ainda isso vem de Deus. Se ainda estamos vivos e temos pessoas que amamos, e temos o que fazer e o serviço para prestar, então é necessário agradecer por isso. Se nós vamos perder algo agora, nós temos que agradecer porque tivemos até agora. Irmãos, quando há no meio do lamento a gratidão, então se torna possível a esperança. Porque a gratidão é o fundamento da esperança. Eu quero ler um outro trecho. Eu sempre leio junto com esse. Nas Lamentações de Jeremias, ele apresentou esse lamento depois da destruição de Jerusalém e sofrendo profundamente, esse profeta da dor, ele diz o seguinte: a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança deles e fico abatido. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Amigos e irmãos, é isso que está por trás do Salmo 13. E é assim que os cristãos enfrentam guerras, doenças e outros desastres. Não é murmurando contra Deus. Não é se revoltando contra Deus. Não é perdendo a fé em Deus. Como se nós não soubéssemos desde sempre que o Deus das alegrias, das flores, do bem-estar, também é o Deus que fez as galáxias, fez esse planeta, é o Deus que cria espécies e extingue espécies, é o Deus que salva nações e julga nações, é o Deus que pôs o homem no jardim e tirou o homem do jardim. Então, irmãos, os cristãos não se levantam contra Deus no momento de desespero. Nós reconhecemos que Deus escondeu o rosto de nós. Mas, irmãos, aqueles que creem em Jesus Cristo sabem um segredo. Esse segredo é que, ainda que nós andemos no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Deus pode esconder o rosto do mundo, da raça humana, de muitos de nós,
publicamente. Mas os cristãos conhecem um lugar secreto onde Deus está sempre presente. E esse lugar secreto é a esperança. Nós sabemos que é por isso que Jesus ressuscitou dos mortos. E todos aqueles que têm esperança vão ressuscitar dos mortos com Ele. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam isso, que o ocultamento de Deus é apenas aparente. Porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nos momentos de trevas, em que você não puder enxergar nenhuma luz ao seu redor, lembre-se disso, a luz já está no seu coração, por causa de Jesus Cristo. E eu te convido a se alimentar dele, se alimentar das boas coisas que Deus fez na sua vida, se alimentar da história de Jesus Cristo, se alimentar da Páscoa que está se aproximando, se alimentar de todas essas coisas que podem nos trazer esperança. E essas coisas são as misericórdias de Deus que nós já conhecemos. Aprenda a fazer essa oração. Conserve essa oração no seu coração. Leia Jeremias, leia Romanos capítulo 8, leia a história de Jesus. Celebre cada momento que Deus der para você hoje. Talvez você esteja já doente, mas ainda esteja vivo. Talvez você ainda não esteja doente, talvez você nem fique doente. Mas, irmãos, diante de Deus, e em termos eternos, tanto faz se Deus vai nos dar mais 40 anos de vida, 20, 6 meses ou uma semana. No momento presente, se as misericórdias de Deus se renovaram, é hora de celebrá-las. Amém. Pai Celeste, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada pessoa que está recebendo essa mensagem. E peço que na Tua misericórdia, o Senhor renove no coração de cada uma delas a esperança. Que cada uma delas saiba que é possível celebrar o dia de hoje diante do Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que a esperança da ressurreição se manifeste agora na vida de cada cristão como uma realidade. O cristão já traz em si a sentença de morte, para que não confie em ninguém a não ser aquele que ressuscita os mortos. Pai, que cada um, mesmo no meio da preocupação e da ansiedade, consiga ser grato e se alegrar com as pequenas coisas. E deixar, mesmo sendo absolutamente responsável no seu comportamento, possa viver como um cristão deve viver, como alguém que tem a vida eterna. Em nome de Jesus, nós pedimos esse socorro para cada um que ouve essa mensagem. E já agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.